Livro Os Sentidos do Trabalho, ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, de Ricardo Antunes, publicado pela Boitempo em 2025. Ricardo Antunes é um sociólogo brasileiro, professor titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Sua produção se insere principalmente no campo da sociologia do trabalho, com uma projeção internacional no diálogo com tradições críticas. A obra Os Sentidos do Trabalho ressalta em parte de pesquisa desenvolvida em uma universidade na Inglaterra e também se situa no contexto das transformações do capitalismo contemporâneo, especialmente a partir da crise do Fordismo e também da ascensão do neoliberalismo. O problema sociológico dessa obra, enfrentado por Ricardo Antunes, consiste em compreender as transformações recentes do mundo do trabalho diante da reestruturação produtiva do capital e das suas implicações para a centralidade do trabalho na sociedade contemporânea. O autor enfrenta essa tese, da perda de centralidade do trabalho, que é frequentemente associado a uma urgência da sociedade pós-industrial e informacional, argumentando que esse diagnóstico se baseia na aparência produzida pela própria dinâmica do capital. A constituição de uma massa de trabalhadores expulsos do processo produtivo, combinada à heterogeneização das formas de trabalho, produz essa impressão de um descentramento do trabalho, como ele trouxe, No entanto, Ricardo Antunes sustenta que essa aparência encobre a permanência estrutural da exploração do trabalho como um fundamento da reprodução do capital. O problema sociológico dessa obra reside no fato de explicar como o trabalho pode simultaneamente parecer perder centralidade e ao mesmo tempo permanecer ontologicamente essencial à sociabilidade humana e a dinâmica capitalista. Um dos conceitos fundamentais é o trabalho abstrato, que designa o trabalho subassumido à lógica desse capital e orientado à produção do valor de troca. Esse conceito é central para compreender a contradição entre o sentido do trabalho para o capital e também para a humanidade. Enquanto o sentido do trabalho para o capital reduz ele ao modo de valorização. O segundo, que é essa produção desse capital para a humanidade, remete ao trabalho como uma atividade vital e fundamental ao ser social. Outro conceito-chave é o de centralidade do trabalho, defendido contra teses que postulam a sua superação pela ciência e pela comunicação. Ricardo Antunes argumenta que, embora haja uma crescente integração entre trabalho material e o imaterial, o trabalho vivo permanece indispensável à produção de valor. A ciência e a tecnologia, longe de substituírem o trabalho, estão subordinadas à lógica de acumulação do capital. A noção de classe que vive do trabalho, tudo isso juntinho por hífen, amplia o conceito clássico do proletariado, incorporando trabalhadores produtivos e improdutivos, formais e informais, empregados e desempregados. Trata-se de uma tentativa de captar essa heterogeneidade contemporânea da classe trabalhadora, marcada por essa fragmentação, pela precarização e também pela diferenciação interna. Se destaca ainda os conceitos de reestruturação produtiva e toyotismo, que explica a transição do modelo taylorista, fordista, para formas flexíveis de produção, como a intensificação do controle sobre a subjetividade do trabalhador, multifuncionalidade e a expansão do trabalho imaterial. A obra enfatiza também a precarização estrutural do trabalho, evidenciada pela expansão do trabalho temporário, terceirizado e informal.
bem como pela desregulamentação das relações laborais. No contexto mais recente, isso se expressa na uberização do trabalho, marcada pela exploração ampliada, a expoliação e a expropriação dos direitos desses trabalhadores. Uma dimensão conceitual importante é do estranhamento, da alienação, que permanece mesmo nas formas contemporâneas do trabalho, incluindo o trabalho imaterial. Apesar das mudanças tecnológicas e organizacionais, o trabalho continua subordinado ao capital, preservando esse caráter alienado, ou seja, esse imaginar que o trabalhador é empresário de si, é o chefe de si, quando na verdade ele está subordinado a algoritmos que não são claramente explicados a esses trabalhadores. Por fim, a obra é atravessada por uma contradição que é fundamental. O trabalho é simultaneamente condição de emancipação e dominação, como sustenta o autor, quando ele diz que o trabalho que estrutura o capital desestrutura a humanidade. Mas também pode ser base de uma sociabilidade emancipada, uma vez que trabalhadores que estão desempregados, eles têm essa possibilidade de socializar e se manter ativos. Antunes se insere na tradição marxista, dialogando com Marx, com Lukács, com Mészáros. E a teoria de valor-trabalho é central para sua análise, especialmente na crítica à ideia de que a ciência teria se tornado a principal força produtiva. O autor também se posiciona criticamente em relação à tradição de Habermas, particularmente a tese da substituição do paradigma de trabalho pelo da ação comunicativa. Contra essa perspectiva, reafirma a centralidade ontológica do trabalho como uma forma de praxis social. Além disso, há um diálogo com interpretações do capitalismo contemporâneo, associado ao pós-modernismo e criticadas como formas ideológicas que obscurecem essa continuidade e essa universalização do capital, em vez de indicar uma ruptura histórica. Exemplos ou evidências empíricas que são utilizadas pelo autor, ele utiliza para análise da reestruturação produtiva na Inglaterra durante o período neoliberal. Antunes examina as políticas de Thatcher e as transformações no mundo do trabalho e as lutas sociais, incluindo as explosões sociais de 1989 a 1990 e também a ascensão da chamada terceira via. Também são mencionados exemplos internacionais que ilustram a precarização global do trabalho, como as condições em Bangladesh, na Indonésia, as longas jornadas e os baixos salários. Esses casos evidenciam a persistência da exploração em escala global. No contexto contemporâneo, a análise do trabalho de plataforma e do trabalho de aplicativo evidencia novas formas de exploração, incluindo acidentes de trabalho não contabilizados e também não cobertos por direitos, e a ideologia do empreendedorismo que mascara essa precarização. A principal contribuição da obra reside na reinterpretação das desigualdades sociais a partir da centralidade do trabalho de Antunes, que demonstra que, longe de desaparecer, a exploração do trabalho se intensifica e se reconfigura, produzindo novas formas de desigualdade. A noção, então, ampliada da classe trabalhadora permite compreender a articulação entre diferentes formas de desigualdade, incluindo gênero, raça, etnia, no interior dessa lógica da acumulação capitalista. Essa obra também contribui para a compreensão da dominação, ao evidenciar como o capital reorganiza não apenas o processo produtivo, mas também a subjetividade, ideologias individualistas que enfraquecem a solidariedade coletiva. O plano do reconhecimento, como ele chama,
A crítica do discurso do empreendedorismo revela como formas simbólicas de valorização podem ocultar relações de exploração. Já no que se refere à estratificação social, a fragmentação da classe trabalhadora não elimina sua condição comum de subordinação ao capital, mas a torna ainda mais complexa e também heterogênea. A obra permite fazer algumas articulações com o contexto brasileiro, especialmente no que diz respeito ao trabalho precarizado e informal, de motoristas de aplicativo, por exemplo, bem como a difusão do trabalho de plataformas digitais. A noção da classe que vive do trabalho, tudo isso escrito em hífen, junto por hífen, é particularmente útil para compreender essa heterogeneidade do mercado de trabalho no Brasil. No campo da sociologia, da educação, a análise de Antunes contribui para pensar a relação entre formação, trabalho e desigualdade. A expansão do trabalho material, das tecnologias digitais, não implica necessariamente emancipação, mas pode reforçar formas de controle e exploração que colocam em questão o papel da educação na formação de sujeitos críticos. Além disso, a crítica à ideologia do empreendedorismo tem implicações diretas na política educacional, que enfatiza a empregabilidade e a autonomia individual, muitas vezes desconsiderando determinações estruturais do mercado de trabalho. Obrigada.